Olá, eu sou Kevinaldo Regis do curso de Ciências de Biologia da USUAB Polo de Russas. Irei falar um pouco sobre folhas, envolvendo maquetes. Esse vídeo era para ser feito em grupo. No caso, os dois colegas, por motivo de força maior, não pôde comparecer, fazer parte desse vídeo. Então irei falar um pouco sobre o material que eu confeccionei para o formato das folhas. Foram 2 copos descartáveis, algumas pedrazinhas de brita para apoiar a planta, arame, papel do tipo pipa, que você vai fazer pipa verde para enrolar nos arames para fazer o caule, folha EVA verde, uma folha EVA amarela, tesoura para cortar no formato das folhas, cola quente para colar as partezinhas da planta. Ok? Dando continuidade ao vídeo, eu tentei aqui representar aqui o formato das folhas, uma folha simples, uma folha composta. A folha é um órgão vegetal normalmente laminar e verde, formada principalmente por clorofila, por isso que tem essa cor verde. É encontrada na maioria das plantas. Geralmente apresenta crescimento limitado, ou seja, cresce durante toda a vida da planta. A principal função é a realização de fotossíntese, porém também atuam na transpiração, trocas gasosas, reserva e até mesmo na atração de agentes polinizadores. A folha apresenta 2 faces. A face abaxial, a parte superior da folha, e a face adaxial, parte inferior da folha. Ambas as faces são recobertas pela epiderme. Além desse tecido, podemos perceber claramente a presença de tecidos vasculares, percorrendo toda a planta, chamado de nervuras. Sendo assim, percebemos que esse órgão é formado por um sistema dérmico, epiderme, um sistema fundamental mesófilo e um sistema vascular e feixes vasculares. A epiderme das folhas é geralmente formado por apenas uma camada, com exceção de algumas espécies. Nesse órgão encontramos, além das células epidérmicas fundamentais, células que formam estômato e tricomas, 2 estruturas que podem ocorrer em ambas as faces da folha ou em apenas uma delas. Recobrindo a epiderme, é possível verificar a presença de uma substância lipídica, a cutícula e o mesófilo, tecido da folha responsável pelo processo de fotossíntese. É formado principalmente por parênquima clorofiliano, porém também podemos encontrar colênquima e esclerênquima. O parênquima clorofiliano apresenta grandes quantidades de cloroplastos. Ao realizar um corte transversal da lâmina foliar, podemos observá-lo entre a epiderme da face abaxial e da face adaxial. Nas eudicotiledôneas, nós podemos observar a presença de 2 tipos principais de parênquima clorofiliano, o palissádico e o calunoso. O parênquima palissádico pode estar localizado abaixo da epiderme da face adaxial, ou então nas 2 faces. Eles apresentam células cilíndricas alongadas, dispostas lado a lado e separadas por pequenos espaços intercelulares. Já o parênquima lacunoso possui grande quantidade de espaço entre as células, que por sua vez possuem formatos variados. Localiza-se logo acima da epiderme, na face abaxial, ou entre as camadas de parênquima
palissádico. Uma folha recebe a denominação de dorsiventral, quando o parênquima palissádico apresenta próximo à epiderme adaxial e o lacunoso próximo à face abaxial. Quando o parênquima palissádico está localizado tanto na face abaxial quanto na face adaxial, dizemos que a folha é isolateral. Existem ainda as folhas chamadas de homogêneas, em que não é possível diferenciar esses dois tipos de parênquima. Como dito anteriormente, o sistema vascular das folhas pode ser chamado de nervuras, como podemos ver aqui. Na grande maioria das folhas, podemos observar os feixes com o xilema voltado para a face adaxial. O xilema é voltado para a face de baixo da folha, adaxial, e o floema voltado para a face abaxial superior da folha, sendo, portanto, do tipo colateral. Os feixes podem estar circundados por uma célula parenquimática ou esclerenquimáticas, que formam a chamada bainha do feixe. A nervura dispõe-se de maneira diferente em cada tipo de folha. Nas eudicotiledôneas, por exemplo, predomina o padrão de venação reticulado, onde surgem nervuras de menor calibre a partir de uma maior. Na maioria das monocotiledôneas, as nervuras são paralelas e apresentam calibres semelhantes. As características anatômicas de uma folha podem revelar muito sobre uma planta. A partir dos estudos anatômicos, por exemplo, podemos obter dados a respeito de como as diferentes luminosidades e estação do ano pode ocasionar mudanças nesse órgão e como essas variações ajudam na sobrevivência da planta. Além disso, a anatomia da folha pode indicar dados importantes para a taxonomia dos grupos, ajudando a identificar diferenças microscópicas entre as espécies. Ok, para finalizar a videoaula, eu gostaria de falar como é possível levar esse material para dentro da sala de aula para ser usado com os alunos. Ele pode ser usado de uma maneira bem diversa, divertida, levando os materiais para que os alunos consigam colar, cortar de uma maneira bem didática mesmo, tentando fazer a planta. E depois que os alunos conseguirem fazer a planta, você pode pedir para que os alunos formulem perguntas com respostas para cada grupo. Vários grupos de alunos, aí cada um faz as perguntas com as respostas, falando sobre as folhas, suas funções, suas características, como a importância da folha para a planta e vice-versa. E até mesmo de uma forma, de uma maneira, de uma gincana. É possível até fazer uma gincana com os alunos, o grupo que conseguir mais rápido fazer a plantinha e fazer as perguntas, responder as perguntas corretas, quem fizer isso é o grupo vencedor. Como pode ver, existem várias maneiras de se levar de uma maneira divertida para a sala de aula, para estudo, contendo maquete, né? Muito importante estudo com maquetes, porque eu acho que, de uma certa forma, a criança, eu acho que o aluno consegue fixar melhor o aprendizado com as maquetes, com as brincadeiras, de uma maneira divertida.